Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé aqui na Palhoça. Vamos fazer uma palestra, mas antes vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Nos inspire a indulgência, a benevolência e o perdão. Essas virtudes fazem parte da verdadeira caridade, segundo Jesus. Que assim seja. Então vamos agora à palestra. Boa noite. Meu nome é Roberto, sou do Centro Espírita Humildade e Fé. Vamos realizar uma palestra baseada no livro Episódios Diários, Espírito Joana de Ângeles, médium de Valdo Pereira Franco. Capítulo 37. Reclamações e queixas. Lenta, mas sistematicamente, vai se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Insubordinado em razão da predominância dos próprios instintos agressivos, o indivíduo sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeito. Saúde ou doença, trabalho ou desemprego, alegria ou tristeza, calor ou frio, servem-lhe sempre de pretexto para queixar-se, para reclamar. Instala-se esse vício fixando-se no comportamento que se torna azedo e desagradável, ao tempo em que fomenta distonias íntimas, neuroses, abrindo campo para que se originem diversas enfermidades. O queixoso padece de hipertrofia da esperança e do otimismo. Atrai a desdita e sintoniza com a amargura, passando a sofrer aquilo de que aparenta desejar libertar-se. Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Estabelece no teu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades, ao invés de gerá-las ou complicá-las, quando se te apresentem. A gente observa que essa atitude, né, é muito comum a nós espíritos imperfeitos, que não compreendemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Muitos de nós não têm conhecimento da lei de reencarnação, não têm conhecimento das leis de Deus, não têm conhecimento do que é Deus. E essas ferramentas, esses conhecimentos, o Espiritismo nos dá. A gente pode ir na questão 132, né, do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A questão 132, da segunda parte do Livro dos Espíritos, o assunto é dos espíritos, né? Os espíritos nos respondem: Deus lhes impõe. Não é perguntado se quer, se não quer, é imposto. A encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a encarnação um dos objetivos da encarnação é que nós cheguemos à perfeição. Allan Kardec, dentro das suas observações dos espíritos, das suas manifestações, ele catalogou uma escala, que é a escala espírita, onde tem 3 grupos, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. A perfeição pertence aos espíritos puros, que um dia nós chegaremos. Jesus era um espírito puro. Aos espíritos bons,
A gente pode colocar Allan Kardec, Francisco de Assis, Chico Xavier, né? Como espíritos bons. E imperfeitos somos todos nós. A Terra é constituída principalmente de espíritos imperfeitos, onde o vício do egoísmo e do orgulho predomina, onde a maldade predomina, onde a matéria predomina. E tudo que ela nos traga, a matéria é que predomina entre nós. Continuemos. Para uns é expiação, para outros missão. A expiação é a recuperação, o acerto daqueles males que fizemos em encarnações passadas. Então nós vemos nessa reencarnação ou nessa encarnação para reparar, né? Viemos expiar e reparar. Mas antes do expiar e do reparar, temos o sentimento de aceitar, né? Do arrependimento. Arrepender-se, expiar e reparar. São esses as três ações que nós temos que fazer para recuperar um passado. Mas não é só um passado de uma encarnação. São várias reencarnações que nós fizemos, que cometemos acertos, mas a maioria provavelmente foram desacertos, foram erros. Que nós agora estamos nessa encarnação, dependendo da nossa resignação ou resiliência, como queiram, né? Nós vamos acertar. Então a maioria de nós, como espíritos imperfeitos que somos, temos expiações e temos provas. A missão são bem poucos, são mais para missão, na verdade, no sentido verdadeiro dele, seriam para espíritos perfeitos, como Jesus, né? Nós estaríamos dentro da questão da prova e da expiação. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Aí que vem as nossas reclamações, nossas queixas, por não compreendermos, né? Não entendermos o que está a ocorrer conosco. Por que sofremos? Ao nosso lado vemos o nosso vizinho, com todas as suas facilidades, bom salário, saúde, boa família. E nós, às vezes, com uma família muito complicada, espíritos que não se entendem, não se compreendem. A questão da dificuldade financeira, a gente labuta, trabalha, estuda, se esforça, mas sempre com dificuldades financeiras. A saúde, da mesma forma. A gente muitas vezes se cuida e a gente continua, parece sempre com alguma dificuldade física. Muitas dessas dificuldades físicas somos nós mesmos que causamos, né? Então, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que concorrem para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza.
Na questão 133, né? Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então temos aquelas pessoas que sempre estão fazendo o máximo de bem, né? Se esforçando ao máximo. Será que eles também têm que passar por essa necessidade da reencarnação? Todos são criados simples e ignorantes. Não existem espíritos diferentes, criados diferentes. Jesus, ele passou pelas mesmas fieiras das encarnações, dessa escala espírita que Allan Kardec fez, essas imperfeito, bom e puro. Jesus passou por essas fieiras do aprendizado do bem e do mal. Jesus também. Ele não foi criado separado, ou como tem a ideia, né, dos anjos, que são espíritos à parte, e o demônio, espírito criado para o mal, e os anjos para o bem, né? Não existe isto. Deus criou, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas ele não criou o mal, né? Ele criou a nós espíritos simples e ignorantes. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, a qual nós nos queixamos e reclamamos, ela em decorrência ela vem pela nossa imperfeição, é consequência da nossa imperfeição, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Esses são os vícios que nós temos que combater. Na verdade, a gente combate a pobreza, a doença, mas aos espíritos isso não tem de muita importância, o corpo físico. Eles até fazem uma comparação como se fosse um soldado que vai para a guerra, né? E quando ele volta dos combates, de uma vitória, os generais, eles não olham a roupa a qual ele está vestido, como está vestida, se está rasgada, como é que ele está. Ele vê o soldado. Como está o soldado? Então somos nós, para os espíritos, né? O quanto nós sofremos na matéria, para eles isso não tem tanta importância. Mas para eles o que tem de importância, e para a lei de evolução, para Deus, é conforme nós nos comportamos nessas dificuldades, nessas vicissitudes. É isso que importa. O que nós retiramos é o que nós aprendemos dessas dificuldades. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós nos esforçarmos, mais rápido nós vamos compreender quem somos. A nossa consciência espiritual vai elevar-se, a nossa moral vai elevar-se. E esses tormentos deixarão de existir. Não é que deixem de existir, né? A gente pode até dizer assim. Nos planos a qual nós vamos futuramente, agora vamos para um planeta estaríamos num planeta de provas e expiações, para um planeta de regenerações, e depois mundos felizes. Mas espírito, já numa envergadura de Allan Kardec, espíritos bons, que um dia nós chegaremos a ser, ou puros, eles não ficam nesses planos maravilhosos, enquanto sabe que nós, espíritos imperfeitos, sofremos. Temos as nossas dificuldades. É como o irmão que sabe que o outro irmão tem dificuldade. Ele vai lá favorecer ele.
Então são eles para conosco. Então, esses mundos felizes, eles existem. Os espíritos puros e bons existem. Mas eles reencarnam em planetas onde a imperfeição existe. Eles entram em contato com essas imperfeições, com essas dificuldades, com o intuito de nos favorecer. Então, a felicidade deles não vem em decorrência do lugar a qual eles se encontram, mas é deles, é do seu íntimo, é da sua capacidade de compreender e de vivenciar as leis de Deus. É de vivenciar aquilo que eles são na realidade, filhos de Deus. Aonde está as leis de Deus, né? Onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. E a nossa infelicidade vem quando? Quando nós nos afastamos dessas leis. Esses espíritos, em qualquer lugar que eles se encontrem, eles são felizes. Eles estão tranquilos. Eles não sofrem. Eles podem sofrer, não. Eles podem até sofrer, mas não pela questão física. Tanto. Mas eles podem sofrer mais por uma questão moral, não da parte deles, mas da nossa parte. Porque eles nos observam e veem o tanto quanto nós nos iludimos com a matéria. O tanto quanto nós somos presos a esses vícios do orgulho e do egoísmo. O quanto nós nos prendemos, quantos males criamos para nós, morais. Porque os males físicos, eles são passageiros, né? Acabou a encarnação, o corpo se desfaz, só fica a memória, memorizado aquele sofrimento. Quando a gente está fazendo trabalhos mediúnicos no centro espírita, muitos espíritos que vêm se manifestar estão presos ainda a esses sofrimentos físicos. Mas eles em si não têm mais, porque o corpo físico pereceu. Mas está na memória. Começamos a conversar com eles e eles começam a se aperceber de que o corpo já se foi. E aí entra na verdadeira realidade do plano espiritual. Tem espíritos que sabem que desencarnaram e gostam daquele estado de coisas, né? Ou acham que gostam, né? Porque muitas vezes estão dentro de uma ilusão do ódio, da raiva, se acham ofendidos, então querem vingar. Então sofrem moralmente. A esses sofrimentos, os nossos espíritos, nossos amigos, nossos irmãos mais evoluídos, eles sofrem e reencarnam entre nós com o objetivo de nos ajudar. Então essas nossas queixas, as nossas reclamações, é esse conhecimento que nós não temos. Ou se temos, não queremos pôr em prática. Por interesses pessoais. Muitos de nós conhecem as leis de Deus. Muitos de nós sabem elas de cor e salteado. Se fazer uma palestra como eu estou fazendo, ou numa tribuna, sabe falar sobre ela. Vírgula, ponto. Falar tratados sobre ela. Sobre as leis de Deus, né? Mas no seu dia a dia, não sabe. Sofrem. São como dizem, né? Tem o analfabetismo funcional. Né? Analfabetismo funcional é aquele que sabe ler, mas não sabe explicar, não entende. Então, muitos de nós somos esses analfabetos funcionais das leis de Deus.
porque não as compreendemos ainda. Sabemos de cor, mas não as vivemos. Temos dificuldades. Temos mais uma coisinha aqui para baixo. No item 257, das sensações, tratado das sensações dos espíritos, né? Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe seria possível evitar. Esse assunto está no Livro dos Espíritos, ensaio teórico da sensação do espírito, né? Então, os sofrimentos desse mundo independem algumas vezes de nós, muito contudo são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades. Não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões, aquele que sempre vivesse com sobriedade, que nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria, escaparia. Então essas queixas, essas dificuldades, essas vicissitudes que nós criamos e que nós nos queixamos, somos nós mesmos que causamos, né? E aqui ele coloca mais ainda, né? O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira que viveu aqui na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendam à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual, desde enquanto encarnado, né? Ele tem o livre-arbítrio, tem, por consequente, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Sabe que nós temos o pensamento e temos o sentimento. E temos a vontade. A vontade que faz com que a gente saia, se movimente, faça ou não faça, né? Ter a vontade ou não ter a vontade. Mas muitas vezes nós temos o sentimento que está, mas não sabemos fazer. Temos a vontade e sentimos, mas não sabemos fazer. E aí começamos a cometer erros. Muitas vezes temos o conhecimento, sabemos onde está o certo e onde está errado. Mas somos frios, não somos empáticos, não temos o sentimento. Mas temos a vontade. Já continuamos a fazer coisa errada. Muitas vezes temos a vontade, mas nos falta empatia, sentimento, e nos falta saber fazer. Outro erro que nós cometemos na ação que queremos fazer. Então é importante esses três aspectos andarem juntos. A inteligência, o sentimento e a vontade. Saber onde está o certo e o errado, fazer a coisa correta. Seja em qualquer aspecto da nossa vida. Como pai, como esposo, como filho, como profissional. Saber o que é o certo e fazer a coisa correta. Mas tenha empatia
com o próximo e conosco também, mas com o próximo, né? Temos a caridade, né? A indulgência para as dificuldades do próximo, o perdão para o erro do próximo e a benevolência, né? Fazermos algo de bom para o próximo. Esses 3 aspectos é importante no nosso agir, no nosso dia a dia, no vivermos o nosso dia a dia. As queixas e as reclamações, elas nos afastam desses atos de bondade. Porque nós temos uma relação com a outra pessoa, vivendo reclamando todo dia, com os nossos amigos do serviço, com a nossa família, com os nossos irmãos, nosso pai, nossos filhos. É muito ruim. Atrapalha as nossas relações. Mesmo porque a maioria de nós somos imperfeitos. Da mesma forma que eu não tenho indulgência, o outro não tem indulgência. Não tem perdão. Mas se eu já sei, se eu já tenho a inteligência do sabimento, da sapiência, do conhecimento, e tenho o sentimento, eu posso ter a vontade, mesmo sabendo que o outro está me ofendendo, me fazendo mal, eu fazer o bem. E esse bem é aceitá-lo como ele é, aceitar como eu sou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, amar a mim mesmo também. Aceitar as minhas dificuldades, aceitar o meio onde eu vivo, com quem eu vivo, né? Vivermos em paz conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta. Respeitar as suas limitações, respeitar a nossa limitação financeira, nosso trabalho, porque o trabalho ele enobrece o homem verdadeiramente, principalmente quando a gente faz com carinho. A parte financeira, ela é importante, ela nos ajuda em muitos aspectos, né? E nós nos queixamos. Se a gente for ver, a maioria dos espíritos encarnados são espíritos ainda. A maioria de nós temos dificuldades financeiras. Bem poucos são os ricos, os que têm realmente a bonança, a parte financeira sobrando, né? Mas, e nós, a maioria das vezes, excedemos no trabalho, na crítica, porque o outro não acompanha nós nesse ritmo. Mas o mais importante não é isso. Não é a matéria, não é o ter, mas é o ser. Não é vivermos de queixas em relação a nós e principalmente em relação ao próximo. Mas a nós sabermos vivenciar esse mundo, vivenciar essas diferenças onde nós estamos vivendo agora, a esse mundo de provas e expiações. A gente percebe que essa doença que está aí, esse Covid-19, né, essa doença que está provocando o desencarne de muitas pessoas e o sofrimento de muitas pessoas, ela tem uma finalidade. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é justiça, bondade e amor. Nada vem a nós sem uma justa razão de ser. Então essa doença ela tem uma razão, que é abrir os nossos olhos para a caridade. É abrir os nossos olhos para a indulgência e para a benevolência ao próximo. Para a diferença, onde isso não existe nesse momento. Aproveitemos esse momento para crescermos em espírito, para vivermos esse Deus verdadeiramente. Vivermos em paz, mesmo no meio de tanta turbulência. Essa é a função da nossa estadia aqui, enquanto encarnados. É aprendermos a viver no meio dessa dificuldade. Como já coloquei lá no início, há o soldado que vai para a guerra,
Não importa se ele rasga a roupa, se ele perde uma botina, o importante é como ele chega no final, né? É ele como soldado, não é a roupa a qual ele estava usando. Então, que nós tenhamos isso em nossa mente e deixemos as críticas e as queixas, as reclamações e vivamos realmente as leis de Deus. Vivamos realmente isso que nós aprendemos, que Jesus nos trouxe já há 2000 anos atrás, né? Que é o Evangelho. O Evangelho não é só para estar dentro de um templo, viver dentro de um templo. O Evangelho nós temos que viver 24 horas do nosso dia, em cada momento da nossa vida. Nenhum momento sem ele. A todo momento nós temos que ter esse Evangelho em nossa mente. Sermos indulgentes, benevolentes para o próximo. Qual é a verdadeira caridade, né? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? É a caridade, e a caridade segundo Jesus. Então tenhamos esse Jesus em nossa mente, em nosso coração, em nossa vontade. Que exerçamos a nossa parte verdadeiramente na obra de Deus. Que colaboremos com a obra de Deus. Não atrapalhemos, não atrasemos, não bloqueamos com as nossas reclamações, né? Tem aquela história do Chico, só para encerrar, tem aquela historinha do Chico no avião, né? Que ele pegou aquele vento de caldo e ele berrando que ia morrer, e passou Emmanuel no avião, né? E ele questionou o que estava acontecendo. Aí ele disse que todos vamos morrer. E em volta dele um monte de pessoas berrando, desesperadas. E ele também, como já conhecido, berrando. Aí o Emmanuel chama a atenção dele, que ele tem que dar o exemplo. Mas nós vamos morrer, segundo o Chico falou, né? Então o Emmanuel, no final, até o Chico não estava aceitando a orientação do Emmanuel. Então, vocês todos vão morrer. Mas então morra com educação. Vivamos então essa educação que Emmanuel chamou a atenção do Chico na nossa relação do dia a dia. Sejamos educados. Não essa educação da fachada, mas a educação da boa vivência, da caridade. Essa caridade de Jesus. E não levamos para o ouvido dos nossos irmãos as nossas dificuldades, as nossas queixas, porque todos nós temos aflições, né? Mesmo na mansão lá tem dificuldades que a gente não compreende, não entende. Então, eu agradeço a atenção. E mais uma vez fica o lembrete, né? Se possível, fiquem em casa. Que consigamos controlar, através da nossa boa vontade, essa doença. Que não saturemos as emergências dos hospitais, sem necessidade. Que compramos a nossa parte, segundo o homem, né? Que é o trabalho. Mas a outra parte, se pudermos ficar em casa, fiquemos. Não deixamos de lado nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, mas evitemos o máximo possível estarmos juntos. É por pouco tempo, logo isso deixará de existir, ficará como um aprendizado no nosso dia a dia, nessa encarnação. Que assim seja. Uma boa noite.